Oi, tudo bom, gente? Vamos conversar sobre filhos? Filhos e os seus estudos? Quem aí é pai ou mãe, ou tia ou tio, e que ouviu alguma dificuldade com alguma criança nos seus estudos? Você sabia que a constelação familiar, as três leis sistêmicas, podem estar auxiliando também nisso? Exatamente. Elas podem e auxiliam. O que leva uma pessoa a ter dificuldade com os estudos? Então, assim, são vários fatores também, como sempre. Mas a pergunta que nós fazemos quando estamos constelando é: para onde o amor dessa criança olha? Ei, como assim, Raquel? Vamos falar sobre filhos e a educação escolar? Eu sou Raquel Verlang, terapeuta familiar e sistêmica. Bora nessa? Então, é muito interessante. Porque, assim, vamos falar sobre algumas das possibilidades que existem. E isso é muito comum, tá bom? Por exemplo, você sabia que se existe uma questão, um problema familiar, né? E, e essa pessoa não sabe, né? Essa criança, ela cresce naquele sistema familiar, ela tem dificuldade, ela, ela está ligada ao amor, à repetição de padrão, sem saber. Vou dar um exemplo verdadeiro. Conheço uma senhora que ela tem dificuldade na fala. Quando ela era criança, aconteceu alguma coisa e ela fala muito estranho, assim, muito diferente, tá? Estranho no sentido de diferente do que a maioria das pessoas fala, por favor, com todo respeito. E essa pessoa, devido a isso, ela teve dificuldades na escola. Então, ela não ia para a escola e quando ela foi crescendo, devido a ter vergonha do jeito que ela fala, por um problema de saúde, né, biológico que ela adquiriu, ela foi se afastando e ela não estudou. Ela praticamente só assina o nome, tá? E tá tudo certo. E o que que acontece? E essa pessoa também, ela vivia em um lugar onde os estudos eram bem difíceis. Tinha que morava numa fazenda e que tinha que se deslocar a pé de um lugar para outro para poder estudar. Então juntaram-se as duas coisas e talvez mais memórias do sistema familiar, né? E ela passou a ter muita dificuldade. Então ela escolheu não estudar, consciente ou inconscientemente, como eu sempre falo. Então ela não estudava, não estudou. Então hoje ela tem 2 filhos e esses 2 filhos, um já tá um rapazinho, né? E o outro ainda bem criança. Então um dos dois nem tem problema com fala, porém ele não aprende. Ele, por mais que vá na escola, e assim, extremamente inteligente, extremamente esperto, aprende muita coisa, sabe? Ele consegue trabalhar com carros, arrumar muitas coisas assim de mecânica, por exemplo, porém ele não tem facilidade com os estudos. Não tem. Ele simplesmente não sabe escrever nada. E já tá ficando rapazinho. E essa mesma criança, né, esse rapazinho que eu estou me referindo, ele também tem um tio, que é irmão do pai dele, que teve um problema de saúde muito sério, e com isso essa criança ela não conseguiu desenvolver a parte cognitiva de aprendizado normal de uma criança e que tinha a oportunidade de estudar, mas ela não, devido a esse problema de saúde, ela não conseguiu. E é um tio extremamente inteligente, trabalha com mecânica, é um excelente profissional. Ele apenas não conhece as letrinhas, que todo mundo conhece praticamente, né, hoje em dia. Né? Não todos, né? Mas, enfim.
porque hoje já é muito mais acessível para as pessoas irem à escola do que foi antigamente. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque eu estou contando um exemplo verdadeiro. Então, essa criança hoje tem um lar que tem todas as possibilidades de ir à escola, de aprender, e não vai, e não consegue. Por quê? Porque faltou estímulo? Porque é preguiçoso? Não, não faltou estímulo e não é preguiçoso. Inclusive, ele trabalha bastante, ele ajuda bastante o tio e bastante a família. É uma pessoa incrível. Mas para os estudos, em termos da escola, ele escolheu consciente, penso eu que inconscientemente, honrar esses excluídos da família. Porque, de certa forma, há uma exclusão com relação a algumas características que a pessoa tem. Então, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos perceber. A gente percebe que existe uma dinâmica oculta, uma dinâmica a nível inconsciente, que leva as pessoas a repetirem padrões, a repetirem comportamentos. Não foi feito um atendimento de constelação familiar para essa pessoa, mas eu tenho certeza que se nós estivéssemos olhando para essa questão dentro de uma dinâmica sistêmica, o amor dessa criança estaria olhando para o tio, talvez, porque de certa forma foi excluído por algumas pessoas na fase de adolescência, juventude, porque ele não passou por essa fase de alfabetização e não teve acesso. Teve oportunidade, mas não teve como, né? Não conseguia. E a mãe também. Então, assim, existe essa dinâmica oculta. É como se fosse uma maré que tivesse conduzindo, levando a pessoa, sem a pessoa ter consciência disso. A pessoa pensa que está no comando, mas não está. Nós pensamos que estamos no comando. Repetido a pergunta, o comando da nossa vida. E não estamos. Nós não estamos comandando a nossa vida. Nós pensamos. É isso mesmo, pensamos. Então, por isso que existem essas leis sistêmicas que fazem com que a gente possa abrir os nossos olhos. Aprender um pouco mais sobre como que funciona tudo isso. Então, o que acontece geralmente? Me responda aí, o que acontece com esse exemplo que eu citei para vocês, que é um exemplo verdadeiro? Eu, Raquel, já ouvi das pessoas da família, que são pessoas amigas, o fulano não quer estudar, o fulano não sei o quê, o outro julgando. São formas de exclusão. Não é que ele não quer estudar, ele não consegue. Porque ele não tem competência e capacidade? Tem. É muito inteligente. Porque o amor dele olha para alguém que teve uma história como essa. Simples assim. Como é que a gente faz para saber, então? Tem que passar, nesse caso, tem que fazer uma observação, a não ser que você conviva com a pessoa e observe o comportamento, que você conheça o sistema familiar, ou você tem que passar realmente por uma consulta para que a gente possa fazer essa análise da memória do sistema familiar, dentro da técnica da terapia constelação familiar. Aí sim, nós conseguimos detectar e reorganizar conforme as 3 leis sistêmicas. Então, muitas coisas já podem ir mudando na sua vida só de você ouvir esses vídeos, se você quiser, é claro. Então, quando a gente olha para uma pessoa, a gente tem que pensar o que teria levado essa pessoa a agir dessa maneira. Para onde o amor dessa pessoa olha? Para onde? O contrário também é verdadeiro. De repente, você tem uma pessoa na sua família que é extremamente estudioso, dedicado com afinco aos seus estudos, e sendo que de repente o pai e a mãe não são. São pessoas assim, que tiveram uma vida, entre aspas, vamos dizer, normal, dentro das atividades escolares, acadêmicas e etc. São os famosos medianos. E de repente essa pessoa
Não que ela seja uma pessoa superdotada. Eu conheço uma pessoa assim também. Essa pessoa extremamente dedicada, extremamente sozinho. Esse rapaz fez tudo sozinho. Então, assim, quando estava para prestar um vestibular, ele tinha horários, ele se organizava, ia ajudar o pai na fazenda. Então, é extremamente inteligente, extremamente dedicado. Então, ele fez a graduação, mestrado, doutorado, está muito bem dentro daquilo que ele escolheu seguir. Para onde o amor dessa pessoa olha? Olha para alguém. Alguém que foi e fez parte do sistema familiar e que muitas vezes nós não conhecemos. Você talvez não conheça, mas o amor dessa pessoa olha para alguém e repete a história. Então, nem sempre coisas negativas são excluídas, mas sim aquele que é diferente do seu sistema familiar, mesmo sendo positivo, também é excluído. Ah, Raquel, então esse moço foi excluído? Não, esse moço não foi excluído. Ele realmente é uma pessoa que muito, extremamente dedicado. No entanto, talvez em algumas gerações anteriores houvesse alguém dessa forma e que talvez essa pessoa tenha sido excluída. Porque assim, as memórias, elas ficam no nosso sistema familiar, elas ficam no nosso DNA. Então, elas apenas vão se repetir. O Bert Hellinger diz que quando ocorre uma exclusão, algum descendente ele vai repetir aquela história. É um fato. E a gente tem observado, analisado isso em todas as constelações familiares, que existe a lei do pertencimento, que a gente precisa incluir alguém que há uma repetição de padrão. É muito interessante. É um fato e você pode estar olhando, fazendo a seguinte pergunta: para onde o amor desta criança que está com dificuldades nos seus estudos olha? Quem ele está repetindo? A história de quem ele está repetindo sem ter consciência. Gente, nossa, eu lembrei de uma constelação que eu fiz. Essa eu preciso contar para vocês. Muito interessante. Uma criança, ela tinha uma dificuldade em específico que eu não vou citar. E olha, é muito triste. Porque, assim, pelo fato da pessoa estar sofrendo, e a mãe procurou desesperada pela conduta que a criança estava tendo. E nós fomos buscar a causa disso, dentro das memórias do sistema familiar. E a causa era a exclusão de um dos tios. E mesmo assim, sem eu saber, o próprio sistema familiar ele vai mostrando aquilo que precisa através da técnica. E depois que eu falei, olha, a causa está relacionada a isso, isso e isso, né? Eu citei lá o que mostrou e tal, dentro da técnica, gente. Não é adivinhação, não. É uma terapia que a gente utiliza e aparece aquilo que precisa. E a mãe, então, confirmou. Ela disse, nossa, existe um tio, sim, esse tio, todos os dias, praticamente, nós falamos. Se você continuar assim, você vai ficar igual o tio fulano de tal. Se você continuar assim, você vai ficar igual o fulano de tal. Então, inconscientemente, ela se ligou ao destino desse tio, porque o tio estava sendo excluído pela mãe e pelo pai. Isso é exclusão. A exclusão é aquela falada ou é aquela sentida. Então, muitas vezes você está convivendo com a pessoa, mas você exclui a pessoa pelo comportamento dela. Você julga, você comenta algumas vezes. Então, você está fazendo uma exclusão. Exclusão não é simplesmente manter distância física, é manter distância do coração, da mente, com palavras negativas, é também, sim, dificuldades com a distância, mantendo distância física. Física no sentido, eu moro lá no Japão, exemplo, e outro mora no Brasil. Vocês podem estar conectados. Não é porque estão fisicamente longe que não estão conectados. A questão é a conexão, estar conectado com
e respeitando o espaço de cada pessoa. Então é isso, gente. Olhe um pouco mais com carinho, sabe? Procure ajuda se você tiver alguém, um aluno, um filho, um sobrinho, um neto que tenha alguma dificuldade, né? E existem vários outros fatores, vários. É muito comum os professores olharem para um aluno, e somente falando agora mais diretamente para professores, e também pais, né, que queiram, é muito comum esses professores olharem para o indivíduo, o aluno, a aluna. Nossa, fulano de tal é assim. Só que, para quem é professor, vai uma dica muito importante aí. Imagine, vamos fazer um exercício. Pense em uma criança ou em uma pessoa que você vier à sua mente, que tem alguma dificuldade, né? Que te trouxe à mente, independente do que for. Imagine atrás do ombro direito dessa pessoa o pai dela. Feche os seus olhos. Imagine atrás do ombro esquerdo dessa pessoa a mãe. Imagine que atrás do pai e da mãe estão os avós. Ah, eu não conheço os avós. Imagina, gente. Imagina pessoas ali atrás, mesmo que não conheça, mesmo que não está na vida mais. Não é chamar o espírito, não. É apenas imaginar, porque existe essa pessoa existiu. Então, vamos continuar. Imagina. Aí, imagina atrás dos avós, os bisavós. São 4 já de cada lado. Imagina atrás dos bisavós, 8 trisavós de cada lado. Nossa, quanta gente, né? Vai aumentando e dobrando. De repente, já imagina atrás dos trisavós, 16 tetravós de cada lado. Como vai aumentando? Atrás dos tetravós, os quintoavós, 32 de cada lado. E assim sucessivamente. Sextoavós, imaginando. Não precisa ver rosto, não, só imagina pessoas. Quanta gente viveu antes dessa pessoa que está aí na sua frente, que é o seu aluno, seu filho, quem seja quem for que você imaginou, seu tio, sua tia, sua avó, para que essa vida exista, ou possa estar aí, de repente até te dando trabalho, todas essas pessoas que viveram antes tiveram que ter exatamente a história que tiveram, para que essa pessoa que você está pensando possa estar na vida, assim como você também. Então nós trazemos dessas pessoas tudo de bom e também algumas coisas que essas pessoas puderam ter sido, algumas foram excluídas. Agora eu te convido ainda a fazer uma reverência interna no seu coração e falar assim para cada um, para essas pessoas, esse grupo de pessoas, falar assim: eu vejo vocês. Olha bem nos olhos, mentalmente falando, dessa pessoa. Você pode fazer isso fisicamente também. E diz: eu vejo vocês. Eu vejo vocês. E agora eu vejo que essa ponta física, que essa pessoa, ela representa todas essas pessoas, biologicamente falando. E no contexto de memória celular, dessa pessoa que você está lembrando. Ela representa todo aquele grupo de antepassados. Estão ali dentro do DNA, na estrutura biológica e dentro das memórias sistêmicas, contando a história de todos que vieram antes. Então, vamos fazer um favor para nós mesmos. Antes de nós julgarmos uma pessoa pelo que ela faz ou deixa de fazer, coloque no seu coração essas pessoas e agradeça a elas pela oportunidade de mais um aprendizado. Sabe, faça uma reverência interna a todo esse sistema familiar que você visualizou, que você está sentindo, que vem atrás dessa pessoa que provavelmente você ama muito. E agradeça, porque tudo que eles viveram foi exatamente
necessário para que essa pessoa que você imaginou pudesse estar na vida. Então não julgue. Não julgue pelo que acontece, pelo que aconteceu. Faça algo diferente. Essa pessoa apenas olha um amor incondicional para alguém de um desses antepassados e essa pessoa não tem consciência disso. E isso é normal. Todo mundo faz isso. Seja em coisas boas ou aquilo que nós chamamos de ruim. Qual é a solução? Incluir e concordar com tudo e com todos da forma que cada um é. Cada um age da forma que dá conta. E que bom que hoje você está tendo acesso a essas informações. E muitos não têm esse acesso. Então, por isso que, de repente, uma pessoa ela é fantástica em matemática e o outro não. Ah, mas é falta de vontade, falta de esforço. Sim, também tem a parte humana. Mas existe uma força que puxa. Então, agora está tudo certo se a pessoa não quer estudar? Não, os pais devem fazer algo. Os pais devem procurar um auxílio, de repente pagar um outro professor particular, procurar uma terapia. Seu filho não é doente, apenas precisa ser olhado a causa. Se a causa for algo do sistema familiar, então resolva através da terapia. Se é algo biológico que precisa de medicação ou alguma questão, vá com o profissional adequado. Se é algo que a pessoa realmente está com preguiça, já viu no sistema familiar, fez uma constelação, por exemplo, uma terapia sistêmica, e que não é nada de nenhuma memória do sistema familiar, não tem nenhum problema de saúde, nada, vá então procurar. Se aparecer que a causa é a pessoa que não está se esforçando, então converse com seu filho e veja de que forma isso pode ser organizado. Então, como eu disse, aqui eu estou trazendo algumas das possibilidades de uma pessoa ter dificuldades com os estudos. Sim, existe a forma biológica. A pessoa pode ter um problema de saúde, de repente ela está com uma anemia muito grande, ou um outro problema de saúde que, sim, que pode estar afetando o desenvolvimento dessa pessoa na escola. Quantas pessoas têm dificuldade de enxergar e não sabem? E quando os pais vão lá e fazem um exame de vistas, né? Faz o tal do óculos, o menino começa a estudar assim que vai de vento em popa. O negócio anda. Não é verdade, gente? Eu já vi isso. Eu já vi essa situação. E você? Não é verdade, gente? Então, a gente não pode dizer, até o martelo, o menino é preguiçoso, a menina é preguiçosa. Não é assim que funciona. Antigamente, as pessoas, antigamente que eu falo, antigamente na época dos nossos avós, bisavós, eles não tinham acesso à escola como nós temos hoje. Então, para eles, realmente era muito mais difícil. E hoje, graças a Deus, nós temos aí a internet, um mundo disponível para nós. E por que a gente não aproveita, então, esse tempinho extra e se dedica um pouco mais ao conhecimento? E você, adulto, já pensou em retomar seus estudos? E por que não o faz? Já pensou em fazer sua faculdade? Concluir sua faculdade? Não dá conta, né? Ai, não tem dinheiro, não dou conta de pagar e trabalhar. Eu preciso. Epa! Não se esforça, não dá conta, não quer, ou está olhando para alguém que não se deu bem na vida nesse sentido aí? Para onde o seu amor olha? Ai, mas é muito difícil, eu não dou conta de pagar, não consigo pagar a faculdade, trabalhar o dia inteiro, estudar, e tem os meninos, tem não sei o quê. Olha, gente, eu posso falar para você. Conheço muitas pessoas que conseguem fazer isso. Conseguiram fazer isso. Conheço. E não são melhores que ninguém, não. Não são melhores que você que não conseguiu, não. Não são. Qual é o preço que você está disposto a pagar para continuar seus estudos? No sentido de
Desistir de ficar em festas no final de semana, por exemplo. Agora a festa não tá podendo, né, por causa do tal da pandemia. Mas assim, desistir de quê? Você está disposto? De horas de descanso para se dedicar a uma faculdade que seja online? Ah, mas não é isso que eu quero. Então faça um curso, procure aquilo que você quer. E desista de ter razão, de inventar desculpinhas. Aonde está a sua autorresponsabilidade? Porque é muito fácil falar de uma criança. Ah, eu estou tendo dificuldades porque deve ser alguma coisa no meu sistema familiar que eu estou vendo agora que você está falando. É muito parecida a minha história com uma tia minha, com um tio. Ok, faça uma constelação familiar. Respeite a história desse tio, desista de julgar essa pessoa. Mude a sua postura interna, acolha no seu coração. Tem pessoas que não prosperam, não conseguem algumas coisas, justamente por julgar, por criticar, por condenar as pessoas que conseguiram. Nossa, fulano é careta demais, só fica estudando. Tem isso, não tem? Percebe. Aí começa a ter alguns resultados, conquistar algumas coisas. Ah, eu não quero estudar, eu não preciso, eu estou muito feliz assim. Gente, isso é muito pessoal. Está tudo certo. Não existe melhor e nem pior. Existe aquilo que você quer para a sua vida. O que eu estou te mostrando aqui é que você não tem desculpa. E que se existe sim alguma questão biológica, procure ajuda. Se é sistêmico, procure ajuda. Se é uma escolha de não querer, ok. Se você já é um adulto. Se é uma pessoa de menor de idade, então os pais têm que intervir. Então isso é muito pessoal. É uma escolha, é uma decisão que você vai ter. E não existe melhor ou pior em quem vai por um caminho e quem vai por outro. Existem escolhas, existem pertencimentos, de você pertencer ao sistema familiar e repetir a história de algumas pessoas que fizeram parte, muitas vezes excluídas. É para onde o amor dessa pessoa olha. Como seria a sua vida se você escolhesse, a partir de hoje, mudar e virar a chave da sua vida? Mudando a sua história, fazendo, sabe, tudo o que essas pessoas não conseguiram fazer, colocando todo mundo no seu coração, do jeito que é, do jeito que foi. E vocês, a partir de agora, olharem para essas pessoas, colocar no seu coração, concordar, fazer uma reverência interna e externa, no sentido assim, não para a pessoa propriamente dita, mas assim, em você. Você falar assim, eu concordo. Faça isso. Imagina essas pessoas que você está lembrando aí e faça assim, eu concordo com o seu destino. Eu concordo com a sua história. Mas faça de coração. Só vale se for de coração. Eu concordo com o que você fez, com o que você viveu, com o seu destino. E eu deixo com você, imagina entregando para a pessoa toda a história dessa pessoa, todo o destino dessa pessoa. E eu desisto de ter dó de você. Eu desisto de ter pena. Vou apenas ter amor, respeitando a sua história. Você pode entregar agora. Isso, vai voltando para o seu lugar. E agora você ainda diz assim, em homenagem e amor a você, eu vou fazer algo bom com tudo isso. Vou fazer o que você não conseguiu fazer. Eu vou ser feliz. Eu vou realizar os meus sonhos. Eu vou fazer o bem para todas as pessoas que eu conseguir e que quiserem, através de mim, algo bom, com amor e com respeito. Muito obrigada. Vamos ser felizes. Bora realizar os nossos sonhos. Se os nossos antepassados não conseguiram, nós conseguimos. Você pode mudar a sua história. Você pode mudar a sua vida. Se você quiser. E eu sei que você quer. Vamos juntos nessa? Deixa uma pergunta com você para uma reflexão. Qual é o seu sonho? O que você quer realizar?
e que até hoje você pensou que não podia, mas agora você sabe que você pode, que você é capaz. Sim, você é capaz, você consegue, você dá conta. Sim. Se for necessário de abrir mão dos finais de semana para estudar, para se dedicar a esse novo trabalho, qual for a sua meta. E acolha todos, inclusive as crianças do seu sistema familiar, do jeito que eles são. E incentive e diga, você pode, você é capaz, você consegue. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.